Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre happening. Como objetivo, vamos compreender os desdobramentos da arte no século XX e compreender o que é performance e o que é happening. Pense um pouco, você já ouviu falar na palavra inglesa happening? Sabe o que ela representa na arte? Performance versus happening, ou performance e happening. O que é performance? Na performance não é obrigatória a presença de um público, pode ser gravada ou fotografada. No happening, precisa da presença de um público que interaja com o objeto artístico e tem caráter teatral. Para a gente entender um pouco performance e happening, vamos voltar um pouquinho lá no início do século XX e falar um pouco sobre arte moderna e depois a arte contemporânea. A arte no século XX. O século XX representa um momento de grandes inovações, de grandes desafios para o cenário artístico. Até o início do século XX, a arte era aquela arte de academicista, né? Aquela arte acadêmica. Um pintor, por exemplo, um artista, ele precisava estar num estúdio e às vezes passava até anos pintando, esculpindo para chegar à perfeição. Até o início do século XX, o artista ele tinha como função representar a realidade o mais próximo de como ela era. A partir de 1839, é declarado oficialmente o surgimento da primeira fotografia. Com isso, novos desafios vão surgir para a arte, porque os pintores, principalmente, começaram a cogitar, é o fim da pintura. Porque com a fotografia não era mais preciso retratar a realidade. E é aí que a arte vai se permitir sair dos limites tradicionais, daquela arte tradicional e convencional, para buscar novos horizontes. Acontece então no início do século XIX a arte moderna. O mundo havia passado por transformações intensas no âmbito social, econômico e político, principalmente por conta da Revolução Industrial em 1840, que trouxe diversas inovações tecnológicas. Além disso, algumas correntes nasceram no meio da Primeira Guerra Mundial, em 1914, tendo o conflito como principal forma de contextualização das obras. No início do século XIX vão surgir os ismos, impressionismo, neoimpressionismo, movimentos que vão, a partir do surgimento da fotografia, vão desafiar a arte, mostrando outras formas de falar do mundo à sua volta, mas não trabalhando de forma mais próxima possível, evidente, o real. Por exemplo, o impressionismo vai trabalhar com pinceladas rápidas. O artista vai para fora, vai para o céu aberto, né? Ele vai pintar a relva, ele vai pintar as pessoas na rua, as pessoas no restaurante, ele vai pintar os animais e tentar aproximar os animais, tentar aproximar a pintura da realidade, mas através de uma perspectiva diferente. O impressionismo vai trabalhar as pinceladas rápidas e para quem observa uma obra impressionista, você vai conseguir perceber as pinceladas, né? Você vai conseguir perceber que é uma outra proposta, né? Você vai observar que por causa da luz do dia, inclusive, o artista, como ela oscila, ora tem uma nuvem, ora a nuvem sai, e o tempo está passando e vai escurecendo, o artista precisava pintar muito rápido, então ele vai permitir as pinceladas rápidas. O neoimpressionismo, que é aquilo que nós conhecemos como pontilhismo, o artista vai trabalhar os pontilhados na obra, aonde nenhuma reta, nenhuma linha é possível observar, somente pontos, né, do pincel, do material em questão que o artista estivesse utilizando para pintar os seus trabalhos. A arte estava passando por grande transformação até a chegada da fotografia, que chegou para mudar a forma de enxergar o mundo, pois os artistas passaram a analisar não apenas a paisagem, mas a luz que interfere nessa paisagem, a cor e como o espectador a sentia, por exemplo. Arte moderna, início do século XX,
Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Gente, e durou 5 anos, esta terrível guerra que eximou da terra mais de 100 milhões de judeus, exterminou negros, homossexuais, deficientes físicos e mentais, fez uma limpeza desumana, tratando o homem, levando o homem ao caos, à falta da esperança, levando o homem a desacreditar em si. O mundo estava se transformando, o mundo a perder a crença. E em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando finalmente acaba esta guerra, os artistas passam de novo por uma nova experiência, uma nova ressignificação. Ele vai procurar fazer com que a arte agora se aproxime das pessoas, fazendo com que elas percebam o mundo à sua volta, trazendo novos significados, um novo desafio para a arte. A arte contemporânea é uma tendência artística que nasceu na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, também conhecida como arte pós-moderna. Essa tendência teve início, sobretudo, com o advento do pop art e do minimalismo. Na arte contemporânea, os artistas possuem uma grande liberdade de criação, de modo que eles podem transitar entre os diferentes períodos. Eles possuem liberdade total para se expressar, tanto tecnicamente como conceitualmente. Olha aqui. Aqui nós temos uma obra do Duchamp. O Marcel Duchamp, um francês, ele se apropriou desse mictório, tá? E expôs, colocou numa exposição e colocou aqui o seu codinome, R. Mutt. Esse é o que nós chamamos, é o que ficou conhecido como ready-made, ou seja, já está pronto. O artista não teve que produzir o trabalho, ele só se apropriou de um material e realocou num outro espaço, e a arte aqui está na ideia, ou seja, é uma arte conceitual, a ideia é a obra, né? O que nos faz lembrar um mictório, o que eu quero provocar no apreciador, né, em quem vê a obra, o que eu quero provocar nesta pessoa, né? Quais reflexões ele vai trazer para si. As características da arte contemporânea são abandono dos padrões habituais, fusão de arte e vida, uso de novas tecnologias e mídias, junção de estilos artísticos, interatividade das obras, questionamentos da definição de arte, ou seja, quando Duchamp coloca um mictório lá em exposição, o que é arte, afinal? Aproximação da cultura popular, uso de materiais diferentes para as produções artísticas, liberdade e efemeridade artística. Agora que nós comparamos um pouco a evolução da arte desde o início do século XX, arte moderna e arte contemporânea, vamos à nossa primeira atividade? O que representa o surgimento da arte contemporânea? Pense e eu já volto.
E aí, galera, o que representa o surgimento da arte contemporânea? Sugestão? Na arte contemporânea, os artistas possuem uma grande liberdade de criação, de modo que eles podem transitar entre os diferentes períodos. Eles possuem liberdade total para se expressar, tanto tecnicamente como conceitualmente. Lembra do mictório, né? A fonte foi intitulada A Fonte. O mictório que Marcel Duchamp realocou para um outro espaço, ele deu o nome a ela de A Fonte. A arte contemporânea prioriza a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto artístico, afinal. Então, a ideia, a atitude, o conceito é mais forte do que o próprio objeto artístico em si. E foi dessa maneira que a arte contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna, que já tinha sido um desafio por causa do surgimento da fotografia. Ela abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. A origem da performance na arte. O que é performance, professor? No universo das artes, esse tipo de fazer artístico surgiu a partir da segunda metade do século XX em decorrência de desdobramentos da arte pop e da arte conceitual nos anos 60 e 80. A arte conceitual, quando eu me aproprio de um objeto já existente, né, e dou a ela uma nova ressignificação. No entanto, por se tratar de arte contemporânea, a interpretação que você vai fazer da obra não é a mesma interpretação que eu irei fazer. E a pop art era um movimento que trazia para o centro do questionamento, trazia como centro do seu movimento, o consumismo, né? Então, questões relacionadas ao consumismo estavam no centro da ideia do movimento de pop art. Foi a pop art e a arte conceitual nos anos 60 e 70 que dão origem à performance. A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar diversas linguagens como teatro, música e artes visuais. Geralmente, a performance expressa uma ideia através de uma ação cênica. Deem uma olhada nessa foto aqui do lado. Gente, esse aqui é o Grupo Desvio Coletivo de São Paulo. Tá? Em 2015, na virada cultural de São Paulo, eles realizaram esta performance. Várias pessoas vestidas de executivos, carregando malas, bolsas de compra, né? Bolsas de compra, sacolas de compra, bolsas, todos pintados em argila, tá? Eles saíram andando pelas ruas, pelas avenidas de São Paulo, entraram em locais, estabelecimentos, simplesmente andando como se fossem zumbis, né? O nome dessa performance é Cegos, e aí eu lhe pergunto, que reflexão nos traz a performance Cegos do Grupo Desvio Coletivo? Nos lembra alienação, pelo menos a mim, mas você pode ter uma outra reflexão acerca acerca da reflexão proposta. Agora que nós falamos um pouco sobre performance, vamos a mais uma atividade? A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar diversas linguagens como teatro, música e artes visuais. Nesse sentido, como podemos destacar as principais características da arte contemporânea? Pense e eu já volto.
E aí, galera, pensou um pouquinho quais as principais características da arte contemporânea? Como sugestão, a arte contemporânea prioriza a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto artístico final. Pois é, e aí a performance ela vai trazer exatamente isso, vale mais a ideia do que a ação. Então quando você tem lá um grupo de pessoas pintadas, né, de argila, né, com argilas por todo o corpo, caminhando, né, sempre na mesma direção, de cabeça ereta, de cabeça erguida, corpo ereto, pelas avenidas de São Paulo, né, com sacolas de compra. Tem um momento até que eles ajoelham-se de frente para uma instituição bancária e veneram essa instituição. Que reflexões que isto vai trazer para você? O que a arte neste momento está propondo para você, consumidor? Lembra? Pop art, arte conceitual, as ideias estão todas dentro desta performance se você for observar. E happening, o que é happening, professor? O termo happening é criado no fim dos anos 50 pelo americano Alan Capro, de 1927 a 2006, faleceu em 2006, para designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, ou seja, único, sem texto nem representação. O happening não é um teatro, ele se utiliza de elementos para poder chegar na sua proposta. O happening, os happenings mais conhecidos são os de Alan Capro. Aqui nós temos na foto um happening que ele intitulou Yard, ou seja, jardim, né? As pessoas eram convidadas a brincar, a fazer o que quiserem, ou ficar paradas, perambulando ali por meio dos pneus de carros. Agora que nós falamos um pouquinho sobre happening e concluímos a nossa ideia de arte contemporânea, arte moderna, vimos o que é performance, vamos a mais uma atividade? Pesquise na internet grupos de artistas brasileiros que pratiquem happening e performance e tente encontrar entre eles suas diferenças e observe se há algo que os conecta. Eu já volto.
E aí, galera, pesquisou na internet, viu que tem vários artistas que praticam happening, né? Esta linguagem diferente é uma linguagem, digamos, pós-dramática, pois ela não traz a interpretação do ator, né? Pode ser o ator, como pode ser uma pessoa comum realizando um happening, e a ideia está por detrás, ou seja, a intenção está por detrás, na ideia, e muitas vezes não na ação em si. Legal, né? Nesta aula, nós vimos os desdobramentos da arte no século XX e compreendemos o que é performance e o que é happening. Eu espero que você tenha gostado e até breve.